Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo aí? Bem-vindos a mais um webinar da Shure do Brasil. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui participando com a gente. Hoje o nosso webinário vai ser sobre soluções de discussão e conferência com fio e sem fio, muito focado nas necessidades dos órgãos públicos e salas de conferência, salas de conselho, todos esses tipos de perfis de ambiente que possam ter o benefício, né, de um sistema de conferência trabalhando a favor deles, tá? Então, antes de começar, eu queria só ter certeza que está tudo certo, está todo mundo me ouvindo bem, todo mundo enxergando a tela. Se quiserem mandar uma mensagenzinha aí, a gente está aqui online para a gente poder já, então, dar sequência e começar o webinar, tá bom? Então, creio que está tudo certo, já recebi umas mensagens aqui, está tudo legal, então vamos em frente. Obrigado aí pela participação, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, os tópicos, enfim, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai entender um pouquinho melhor o que é um sistema de discussão versus ou um sistema de conferência, né? Existe muita confusão sobre o que é um, o que é o outro, aonde que tem um, aonde que tem o outro, quais são os benefícios de um sistema desse e quais são as soluções que a gente tem para apresentar com fio e sem fio. E também no final dessa apresentação a gente vai falar sobre alguns casos de sucesso que a gente já tem com essas instalações para vocês terem algum tipo de referência também, né? Então, eu acho que é sempre bom para a gente poder relacionar isso para a nossa vida real, para o nosso uso de fato, para quem está integrando isso num sistema, tá legal? Então, vamos lá. O que é um sistema de discussão ou de conferência? Né? Uma definição super simples disso, de um sistema de discussão de conferência, que é um sistema de som integrado para uma reunião muitos para muitos. O que é uma reunião muitos para muitos? Né? Vamos entender um pouquinho esse conceito. Se a gente está fazendo uma apresentação num teatro, num auditório, onde eu estou com um microfone sem fio na mão, esse seria um sistema típico de um para muitos, porque é o apresentador com o microfone falando para um monte, para uma plateia, né, para uma série de pessoas que estaria ouvindo isso. Nesse sistema típico não está sendo levado em consideração a capacidade de todo mundo poder falar e participar de uma reunião, que é um cenário de muitos para muitos. Então imagina que num ambiente de conferência ou de um cenário muitos para muitos, seria onde todo mundo consegue ouvir o que está sendo dito, né, mas não através de um sistema de reforço sonoro de um PA ou de grandes caixas de som para sonorizar o ambiente, mas sim para pequenas caixas isoladas, onde você tem a possibilidade de ouvir com um fone de ouvido ou através do próprio speaker que tem dentro da caixinha. E além disso, com um microfone onde você pode participar e também falar sem que tenha que alguém correr, entregar um microfone, etc e tal, tá? Então, para a gente entender um pouquinho o conceito de sistema de discussão também, a gente vamos explicar aqui um pouquinho o que é isso, né? Então, assim, quando a gente pensa em reforço sonoro, um sistema de reforço sonoro, a gente está pensando num microfone tradicional, como vocês estão vendo aí na tela, um SM58,
que passa por um processamento, né, um mixer, uma mesa de som, alguma coisa do gênero, que passa por amplificadores, distribuidores até chegar numa caixa de som amplificada ou não, mas enfim, um microfone tradicional que passa por um processamento e que vai até um sistema de reforço sonoro. Tá? Então, o sistema de discussão, ele engloba tudo isso que tem dentro do reforço sonoro, mais opções de controle de microfone, mais atribuição de acentos e alguns canais de interpretação. Existem algumas possibilidades que você pode fazer. Então, a atribuição de acentos seria cada um ser identificado. Quando você pede a sua palavra, a câmera já vira, já te reconhece exatamente onde você está, esse tipo de coisa. Então, o sistema de discussão engloba tudo que tem dentro do reforço sonoro, mais essas opções básicas que o sistema de conferência te permite, né? E o sistema de conferência mesmo, que seria o completo, você vai ter tudo que tem dentro do reforço sonoro, mais o que tem dentro de um sistema de discussão e muito mais. Você ainda tem verificação de acentos e identificação através de cartões, você consegue estabelecer funções ou privilégios para determinados usuários, ou seja, você consegue determinar uma hierarquia, né, do seu sistema. Muitos lugares uma pessoa tem prioridade de fala sobre outra, né? Dependendo da casa legislativa, por exemplo, você pode ter uma unidade que, se por mais que eu peça a palavra depois de outra pessoa, eu ainda tenho prioridade de fala, porque eu tenho uma hierarquia superior. Você consegue também gerenciar agenda, enviar documentos, ou seja, você consegue criar uma pauta do dia, espalhar os documentos para todo mundo que precisa, você consegue fazer votação, você consegue colocar tudo isso numa tela externa para todo mundo que está nessa reunião ou nessa sessão plenária, que muitas vezes é um plenário, entendendo quais são os tópicos do dia, o que vai ser discutido, o que vai ser votado, consegue ver os resultados da votação, consegue ver quem está falando, quem votou o quê, enfim, você consegue uma série de coisas, ou seja, o sistema de conferência, ele engloba tudo que tem no de discussão e tudo que tem dentro do sistema de reforço sonoro também, tá? Então, quando a gente pensa a respeito dos equipamentos da Shure, a gente tem sistemas tradicionais como o MXW, que é o Microflex Wireless, que não é um sistema de gooseneck sem fio, o Microflex cabeado, que é um sistema analógico, o Centraverse, que também é analógico, todos eles normalmente conectados a um mixer, como por exemplo o SM820, que é um mixer automático. Então, nesse sistema, todo mundo pode falar quando quiser, não tem prioridade, não tem liberação de palavra, né? Num sistema de discussão, a gente tem duas linhas principais, que é o DDS 5900 e agora o sistema de discussão sem fio, que é o MXCW, Microflex Complete Wireless. E no sistema de conferência completo, a gente tem o Microflex Complete, que ele engloba todas essas funcionalidades que tem dentro de todas essas linhas inferiores, né, que eu coloquei dentro dos balãozinhos de baixo. Você tem isso e muito mais dentro de um sistema completo como o Microflex Complete, tá? Então, quais são os elementos essenciais, né, de um sistema de discussão? Bom, você tem um alto-falante embutido, ou seja, qual é o benefício disso? Você vai ouvir quem está falando. Você tem um mic com anel de LED na parte superior do microfone, isso faz com que você veja quem está falando. Muitas vezes o microfone está aberto, você precisa encontrar onde que está quem está falando e você enxerga a pessoa por conta do LED do microfone, você consegue rapidamente entender aonde está a pessoa com o microfone aberto. Você também tem botões de fala e controle, ou seja, você consegue pedir a palavra para falar, você consegue ter um moderador, você consegue ter um moderador na reunião. Tem algumas pessoas informando que o som está cortando ou que o som está falhando. Isso é para todo mundo ou é só para algumas pessoas específicas? Enfim, vamos seguir aqui, mas se tiver complicado, a gente vê o que é possível. Tá cortando, aqui também tá. Então vamos fazer assim, ó, vou desligar o vídeo, que vai aliviar um pouquinho a conexão, e aí vocês também se poupam do meu visual, e aí a gente vê se melhora aqui, tá? Tirei a câmera então, se melhorar agora vocês me informam, e aí a gente vai seguindo com a transmissão, tá? De qualquer forma, esse webinar vai ser publicado depois no YouTube também, então a gente vai conseguir ter poder conferir isso mais tarde, se for o caso, se alguém perdeu alguma informação essencial, tá bom? De qualquer forma, seguimos aqui.
Então, além de tudo, você tem um cérebro central, né, que é um elemento que vai fazer todos os controles, todos os ajustes da reunião. Então, através dessa central, você consegue, enfim, gerenciar toda a sua reunião conforme a necessidade que você tenha, tá legal? Então, pensando nisso, a Shure lançou esse ano, no final do ano passado, as primeiras partes, mas agora, desde que finalizamos a ISE, agora em fevereiro, em Amsterdã, que foi uma feira bem importante, a gente anunciou as últimas partes, as últimas unidades que estavam faltando desse sistema, que é o Microflex Complete, tá? Que é um sistema de áudio integrado, na qual você consegue gerenciar, né, reuniões de 12 a 125 pessoas, no caso do sistema sem fio. Por que eu falo a partir de 12? Porque menos que 12 pessoas, muitas vezes você não precisa de um sistema de conferência. O que você precisa talvez seja um sistema, não sei, de microfone para uma reunião que você está transmitindo, alguma coisa assim. E até 125 unidades, porque é a capacidade de um access point conectar até 125 unidades de conferência. No caso do sistema com fio, a gente consegue conectar até 3.800 unidades, tá? Ou seja, participantes, né? Que exigem reforço de som embutido com controle de microfone inteligente opcional. Ou seja, 3.800 unidades é a capacidade de um sistema, ou seja, seria a capacidade total de um sistema de conferência. Quer dizer que eu vou ter um ambiente com essa quantidade gigante de unidades? É muito provável que não. Eu acho que um dos maiores projetos que a gente tem no mundo tem cerca de 2.000 unidades. Então, é um caso que outro que tem tantas unidades. Na maior parte das vezes, a gente está girando entre 30 e 150 unidades, que é mais ou menos o padrão ou de um grande plenário ou de uma sala de conselho menor, tá? Então, qual é o grande benefício, né, de um sistema como esse? Eu consigo ter integração entre hardwares e softwares, ou seja, eu tenho softwares que potencializam o uso dos hardwares, eu tenho microfones e alto-falantes na mesma unidade, eu tenho controle automático de ganho dentro do sistema, ou seja, isso evita que quando a pessoa se aproxima do microfone e fala com muita energia, o sistema dá uma baixada no ganho para controlar esse impacto, né, de SPL na cápsula para não distorcer. Da mesma forma, quando a pessoa se afasta do microfone, o sistema dá uma elevada no ganho para aproximar o SPL da fonte sonora, tá? E além disso, eu consigo, através de softwares, né, que eu consigo embarcar no sistema, eu consigo simular o layout da sala, colocando a agenda, colocando a ordem dos oradores, o status da reunião, votação, quem está votando, quem votou em quê. Eu posso criar a votação secreta, posso criar a votação aberta, eu posso criar a votação com quórum mínimo, eu posso criar uma série de configurações de votação, ou seja, na verdade, da própria reunião, para que ela aconteça de acordo com o rito da minha casa, tá? É um sistema que ele se adapta ao rito do ambiente, tá? Do local que está sendo implementado, não o inverso. Eu consigo também definir tempo para cada orador, ou seja, normalmente nas casas legislativas o que acontece muito é que se enfim, o parlamentar ele tem 5 minutos para falar, e se isso não acontece de forma automática, normalmente 5 minutos viram 12, reuniões que eram para durar 1, 2 horas acabam durando 5, 7 horas, ou seja, não funciona de acordo como deveria funcionar. Então, quando o sistema, você programa tempos de discurso, o usuário ele tem que se adequar a isso, porque quando der 5 minutos, o microfone vai fechar automaticamente e não depende de apelo verbal, etc., para ele conseguir mais volume, tá? Então, eu consigo também programar tempos de réplicas e tréplicas diferentes para que eu tenha, enfim, de acordo com como eu preciso funcionar na minha casa legislativa, tá? Então, você consegue, tudo isso é programado com tempos diferentes, ou seja, é bem bacana o que você consegue programar com esse sistema, tá? Além de tudo, eu consigo integrar ele com controles externos, como campainha e cronômetro, através de automação e comandos via IP. Então, dentro da minha central de controle, eu tenho uma saída, uma porta IP, na qual eu consigo mandar e receber comandos, né, tá? Para eu poder colocar outros equipamentos na mesma automação ou trabalhando juntos com ele. Uma rápida imagem dos principais componentes do sistema que a gente tem.
Então, dentro do sistema Confio, eu tenho essa versão, a DCCU é o cérebro, né, a central de controle, o MXC Sign é a placa de identificação de nome. A gente vai falar um pouquinho sobre todas essas unidades, mas eu tenho essas unidades portáteis que seriam as de sobrepor, né, no meu ambiente. Eu tenho a unidade de intérprete nova, os Goosenecks, e essas unidades de embutir modulares que a gente também tem, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, há alguns anos atrás, mais ou menos, quase 8 anos atrás, mais ou menos, a Shure adquiriu uma empresa dinamarquesa chamada Danish Interpretation Systems, que tinha o sistema DIS, né? Então, por isso que vocês vão ver vários elementos que ainda começam com o DIS, como a própria central de controle. Então, só que dentro desse portfólio dos sistemas de conferência do DIS, a gente tinha, eram muitos e muitos e muitos part numbers, tipos de dispositivos diferentes, e isso causava até uma certa confusão pela quantidade excessiva de equipamentos dentro de uma mesma família. Agora, tudo isso foi compactado, né? Ou seja, a gente tem as unidades principais, e essas são as unidades que a gente trabalha agora, e elas atendem 99% das necessidades que existem por aí, tá bom? Então, assim, vamos entrar um pouquinho dentro de cada uma para a gente entender, mas a unidade de controle, ela é capaz, né, de trabalhar com até 3.800 e controlar até 3.800 participantes. Por default, ela vem até 250 participantes, então se você quiser liberar ou tiver uma sessão com mais de 250 unidades de conferência, você precisa comprar uma licença que abre para essas 3.800. Por default, ela vem também liberado com 4 canais de interpretação. Eu tenho um servidor web incluído, tenho 8 portas analógicas, 8 saídas analógicas XLR, que vocês estão vendo ali, 2 entradas. Eu consigo alimentar até 50 unidades de conferência, dependendo da unidade de conferência que eu estou trabalhando. E eu tenho opções de cabeamento redundante, e ela é a mesma central que eu vou trabalhar tanto no sistema DDS 5900 como no MXC, tá? Então, só para vocês terem ideia, eu tenho essas 8 saídas. Isso significa que dentro da central, no software, eu consigo matriciar qualquer unidade ou qualquer grupo de unidades para qualquer saída. Então, eu posso simplesmente ter todas as unidades saindo na saída A para mandar para gravação, todas as unidades saindo na saída B para ir para o streaming, todas as unidades indo para a saída C para ir para a imprensa. Eu quero só o presidente saindo na saída D, porque eu quero gravar ele separado. Eu quero só a situação saindo na saída 5, eu quero só a oposição saindo na saída 6. Ou seja, eu posso misturar isso como eu quiser para eu ter até 8 áudios que vão carregar a informação que eu queira do meu sistema, tá bom? Eu tenho agora 2 tipos de microfones Goosenecks que trabalham com esse sistema. O microfone de 40 centímetros e o de 50 centímetros. E eu tenho ele na versão com flexão única, né? Ou com flexão dupla, que a gente chama de dual flex, que eu preferencialmente acho mais adequado, porque eu consigo posicionar o meu microfone da forma que for mais conveniente para mim, independente do que eu tenha na minha frente. Eu consigo botar ele de lado, para cima, para baixo. Enfim, é bem maleável, tá? Eu tenho as cápsulas Microflex, que são intercambiáveis, ou seja, por default ele vai vir com uma cápsula cardioide, mas se eu precisar trocar por uma cápsula super cardioide ou por uma cápsula shotgun, eu também consigo trocar. Então ele é um microfone LED bicolor, ou seja, eu tenho 3 cores, né? Então eu tenho o vermelho, o amarelo e o verde. Então, mas ele é bicolor, mas ele tem 3 cores, sim, mas se a gente somar o verde com o vermelho, a gente vai ter o amarelo, né? Então a gente consegue ter 3 cores aí que a gente pode escolher também, porque normalmente o vermelho é quando o microfone está ativo, né? Isso muito utilizado assim em estúdios, né? Quando a gente tem aquela luz vermelha, está gravando. Então, em boa parte do mundo, o vermelho significa que ele está ativo. Em muitos outros lugares do mundo, o verde, né, muito associado ao farol de trânsito, é o green, né? Pode ir, tá aberto, tá valendo. Então, pensando nessas diferentes situações ao redor do mundo, a Shure colocou isso que pode ser determinado pelo usuário. Então eu posso escolher se eu quero o vermelho como ativo ou se eu quero o verde como ativo, tá?
Além disso, é um gooseneck novo que tem um conector de 10 pinos, então ele é um gooseneck multipino, na qual nem todos os pinos estão sendo usados. Isso assim, estar habilitado a uma futura atualização, quem sabe a gente possa precisar de mais pinos, e isso já está, enfim, saindo nesse formato que é para os equipamentos estarem disponíveis, né, compatíveis, na verdade, com esses novos formatos de microfone, tá? Além de tudo, os microfones da série Microflex, eles já têm a tecnologia ConShield, que evita interferência eletromagnética, né, principalmente gerada por telefones celulares, enfim. Não é o tipo de problema que você vai enfrentar com os equipamentos da Shure, tá? Então, dentro das unidades de sobrepor ou portáteis, a gente tem duas unidades principais, as básicas, né, na verdade, que é a MXC 615 e a 620. Aparentemente elas são iguais, mas a única diferença entre elas é que uma tem uma entrada de um cartão NFC para reconhecimento do usuário e a outra não. Então, todas as unidades básicas, essa daqui seria uma unidade de discussão, eu tenho um botão ali de speak, né, de falar, e um botão de mute, tem duas saídas de fone, uma de cada lado, que eu posso escolher canais e volume independente, tá? Quando eu já penso em unidades de votação, eu vou ter duas unidades de sobrepor. Tem a unidade com o display e a unidade sem o display. A unidade com display, normalmente a gente pensa nela como uma unidade de presidente. Assim, se a gente for escolher um usuário para ter a unidade superior, a gente teria o presidente com essa unidade, e a gente teria os outros usuários, talvez, com essa unidade MXC 630, que ela permite a votação, mas ela não tem o display. Então, é uma coisa que vai muito da aplicação, da necessidade de ter uma tela para cada usuário. Às vezes é necessário para ver os resultados da votação, para saber quem está falando, enfim, para ter todas essas informações na própria tela da unidade de conferência. E a gente tem também a unidade de intérprete, que é uma unidade nova que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então a gente tem as unidades de embutir também, que é a MXC 620, que ela é uma unidade simples, que ela só faz a discussão e tem a entrada de cartão. Ela também tem os canais ali para eu escolher de interpretação, se for necessário. E a MXC 630F, que já é uma unidade de votação. Então vocês podem ver ali o botãozinho mais, menos, o duplo mais e o duplo menos, que é para eu poder fazer votações entre 3 a 5 botões. Então todas as unidades são capazes de fazer, que são capazes de votação, fazem votações de 3 ou 5 botões, tá? Então existem diferentes tipos de votação, e às vezes precisa de 5 botões, isso é muito característico de sistemas de votação, tá? E as unidades modulares, elas são compostas dessa caixinha que tem aí no meio, tá? Que é o MXC1000, e ela é uma unidade, esse MXC1000 é a unidade de conferência, ela é duplo delegado, na verdade, então você pode ver que ela tem o in e o out ali do DCS-LAN, que é onde passa a cadeia do sistema, ou seja, todas essas unidades que a gente está falando, elas são alimentadas por rede, né? Então são conectadas por cabos de rede, diminuindo muito a minha infraestrutura necessária de cabeamento. Então eu vou conectando em cascata ou criando anéis, utilizando esses sistemas. E essas caixinhas modulares são as caixinhas onde eu conecto o microfone e eu tenho os botões, que são conectados através de um cabo HDMI tradicional nessa unidade de baixo. Então isso faz com que eu tenha, por exemplo, para cada 2 usuários, eu tenho uma caixinha dessa. É ainda menos infraestrutura que eu preciso para um cenário desses, tá? Vocês podem ver que tem uma entrada de microfone ali também, mas isso é estritamente para eu conectar um microfone não condensador, porque ele não gera phantom power, normalmente utilizado para microfone de ambiente, ou então, assim, se eu precisar colocar um microfone tradicional gooseneck, eu até posso, desde que eu coloque um injetor de phantom power no meio do caminho, tá? Por que não tem phantom power nessa unidade? É porque não dá para prever quantas unidades dessas eu teria num sistema e a quantidade de energia que ele ia ser necessário estar trafegando por toda essa rede para levar 48 volts para cada um desses sistemas. Então, por esse motivo, foi escolhido não ter o Phantom Power na unidade. Mas isso é super fácil de resolver com o injetor, então não tem muito problema. Essa unidade aqui de intérprete é uma unidade chamada MX6C, é uma unidade super nova de interpretação. Ela é certificada ISO 20109, ou seja, todas as funções dela atendem esse certificado, né, essas normas do ISO,
Ou seja, na verdade, a ideia é que qualquer intérprete de qualquer lugar do mundo, quando sentar na frente de uma unidade dessa, ele sabe operar essa console, porque ela atende os pré-requisitos que foram feitos pelos próprios intérpretes pelo mundo todo. Então, tem uma entrada USB na qual eu consigo exportar os meus presets, e depois, se eu for para uma outra unidade, eu só coloco o meu USB e eu chamo o meu cenário de volta, fazendo com que o uso seja bem mais simples, tá? Um produto novo também é esse MXC Sign, tá? Que é uma placa de identificação de nome e verso. Ela é em escala de cinza, né? De 4 bits. Basicamente, essa unidade serve para quê? Normalmente, nas casas legislativas, plenários ou tribunais, a gente tem aquele prisma, né? Normalmente ele é de papel, onde o usuário precisa imprimir a informação de quem está vindo na reunião, colocar dentro de cada um daqueles prismas, que normalmente é de acrílico, e aí a reunião começa. Mas o que acontece? Normalmente, se na reunião estava sendo esperado que o Didier viesse na reunião e de repente imprimiram o meu nome, colocaram lá a plaquinha, e de repente o Didier não foi, ele teve que mandar o André. Aí chega o André e o nome tá Didier, o técnico tem que ir correndo, imprimir um novo nome para colocar no lugar, ou então o cara sentou no lugar errado, aí o nome já não está no lugar certo, o cara tem que ir lá, né, embaralhou todos os nomes, ou seja, a ideia é que com um sistema desse, porque ele também é conectado na rede, eu consiga inserir o meu cartão de identificação numa unidade de conferência e automaticamente o sistema inteiro já sabe que eu estou sentado naquela posição, portanto o meu nome também apareceria nessa placa logo na frente para me identificar. Então, independente se eu sair dessa minha posição e for para outra posição e entrar com o cartão lá de novo, novamente a minha informação aparece lá, então eu sempre estou reconhecido pelo sistema, não só pelo sistema em si, mas também pela placa de identificação de nome, facilitando bem o reconhecimento dos usuários, tá? Um outro recurso ou benefício que a gente tem aí que é novo é a função de redundância, tá? Essa função de redundância permite que eu crie anéis do sistema, ou seja, eu tenho o sinal está trafegando, ele está dando a volta, saindo da central de controle e voltando até a central de controle. Então, se por acaso algum cabo se rompe no meio do caminho, ele me dá a informação de que foi rompido e eu ainda tenho tráfego circulando pelos outros lados, ou seja, o meu sistema não para, tá? Uma outra novidade também é que as unidades de conferência novas, elas dão um reporte para a minha central de controle, informando o feedback do diagnóstico, né? Ou seja, se alguma unidade tiver com um cabo ou com uma porta de conexão com algum problema, ela vai indicar para a minha central de controle. Então, para eu fazer qualquer tipo de manutenção ou suporte no meu sistema, vai ser muito mais fácil. Porque imagina que eu tenho um sistema com 500 unidades de conferência. Como é que eu vou descobrir qual é o cabo que está ruim, sendo que está tudo ligado em sequência? Pode ser muito complicado descobrir isso. E uma ferramenta como essa, uma funcionalidade como essa, ela facilita muito o nosso trabalho, tá? Na verdade, facilita muito o trabalho da própria casa, né, que não precisa parar durante um dia para descobrir em qual é o cabo que está ruim, como também do pessoal que presta suporte para esse sistema, tá? E além de tudo, a gente tem uma ferradura de calculadora online chamada DCS LAN Calculator, na qual eu consigo fazer todo o design do meu sistema para eu conseguir entender se eu estou projetando ele de forma adequada, tá? Tanto na questão de alimentação de energia para as unidades, como na questão de dados, né? Enfim, do meu próprio sistema para saber se eu estou fazendo ele de forma adequada. Dentro do meu software, da minha central de controle, eu tenho esse software baseado em navegador, da qual eu digito o IP da minha central de controle no meu browser, eu já acesso, então, as configurações do sistema, que eu posso fazer todas as configurações básicas que eu preciso. Determinar o modo da reunião, determinar volume de alto-falante, determinar quem é presidente, quem é delegado, determinar quantas pessoas, qual o tamanho da minha fila, qual o volume do meu microfone, qual o modo de operação do sistema, eu posso programar a unidade MXC Sign, ou seja, nessa unidade eu faço toda a minha configuração básica, tá? Eu não pago nada por isso, esse software aí básico, ele está embarcado dentro da minha central de controle. Mas se eu precisar fazer uma gestão mais avançada da minha reunião,
eu vou precisar, então, adquirir as licenças do software SW6000, que me permitem configurar, gerenciar e personalizar todos os aspectos de uma conferência, tá? Então, o que acontece? Por que eu preciso do SCW6000 e qual é a grande diferença comparado com o software que tem embarcado? Bom, se eu quero colocar minhas informações numa tela externa, com layout pictográfico da sala, né? Ou seja, com a planta, com as cadeirinhas na mesma posição, colocando bolinhas que representam unidades de conferência. Então, quando o cara está falando, o microfone está vermelho, a bolinha dele também está vermelha, exatamente no mesmo lugar onde ele está sentado, isso facilita muito. Eu posso ter um cronômetro também nessa tela externa, mostrando o tempo de fala. Eu posso programar os cartões NFC não só para uma rápida identificação, mas para também eles fazerem o login do meu sistema, ou seja, eu estou logando a minha conferência usando esse cartão. Eu posso também criar votações, imprimir os resultados da votação, da agenda, da lista de oradores. Eu posso salvar todas as informações em base de dados SQL. Eu posso colocar todas essas informações numa tela externa de vários tipos de formas, tá? Então, dentro desse SW6000 eu tenho 3 softwares principais, ou seja, 3 sub-licenças, que é o CUA, o CA e o CDA. O CUA é o do usuário, e que muitas vezes pode ficar até na mão do próprio técnico administrando, né? Normalmente isso está na mão do presidente, ou do técnico, ou de um secretário, alguém que vai ficar gerenciando a reunião. E, na verdade, se você pensar bem, eu poderia ter uma licença dessas em cada computador e cada usuário poderia usar o computador como uma unidade de conferência também. É também possível fazer isso, tá? Mesmo com as unidades de hardware mais simples, mas tendo as versões de software mais avançadas, tá? E eu tenho o CA, que onde eu vou criar todas as reuniões, ou seja, criar os templates das reuniões que eu tenho, trabalhar nas configurações avançadas de administração, e o CDA, que é onde eu coloco as aplicações ou o que eu quiser, a informação que eu quiser, num display externo, tá bom? Então, o CUA, ele vai ser usado, como eu falei, né, pelo presidente, delegado ou outros usuários, ou mesmo por técnicos para monitorar o sistema. Um presidente, por exemplo, poderia começar uma votação a partir daqui, ele pode ver a informação dos outros delegados. Se o Didier está falando, então ele pode entrar ali, ó, Didier, de que partido é? Vai ter um resumo do cara com uma foto, qual é o partido, enfim, informações que são pertinentes a cada usuário, tá? E eu posso ter perfis de usuário, então, na verdade, obviamente, um presidente, um chairman, ele vai ter funcionalidades disponíveis mais avançadas do que um usuário tradicional, tá? O CA, então, ele é principalmente usado fora ou antes da conferência em si, né? Mais para criar e administrar informações, lista de oradores, mensagem, então base de dados, todas essas configurações eu faço nessa vertical desse software aí. E o CDA, então, é um Conference Display Applications para eu colocar, por exemplo, a pauta do dia, ou seja, a minha agenda do que vai ser discutido hoje, quais serão os temas a serem votados. Eu vou, então, poder botar um layout semelhante a esse que tem aí na esquerda superior, onde tem a imagem do plenário. Cada bolinha representa uma unidade de conferência. A bolinha vermelha significa usuários ativos, bolinha verde é o usuário que pediu a palavra, está na fila para falar. Bolinha azul escura significa que o usuário não está logado no sistema ainda, etc. E eu posso colocar os resultados de votação, formato pixel, formato barra. Eu posso ir mostrando, pode ser votação nominal, então que mostra quem votou em que, ou então a votação é secreta, não mostra. Enfim, eu posso criar N tipos de informação para ser colocado nesse display, Se a gente for olhar, então, uma visão geral desse sistema seria esse cenário que a gente está vendo nessa tela, representa como eu poderia conectar um sistema, né, todo ele baseado em LAN, ou seja, em rede, né? Então é uma rede proprietária, um protocolo proprietário do sistema de conferência que chama DCS-LAN, mas eu estou interconectando esses sistemas, levando energia e levando dados para todos os lados. Através da porta TCP/IP, eu conectaria a minha central de controle a um switch, na qual eu posso ter o web browser e o SW6000 também funcionando. Então, basicamente, eu consigo resolver todo o meu sistema usando, então, enfim, um sistema todo trafegando em rede, né, vamos dizer assim.
Para vocês terem uma imagenzinha do meu DCS LAN Calculator, essa é a ferramenta, essa é a imagem do software. Então, se vocês digitarem no web browser de vocês dcslan.shure.com, vocês já têm acesso a essa ferramenta, uma ferramenta online, você cadastra, seus projetos ficam salvos lá dentro e você pode ir desenhando todo o sistema. Então, se por acaso o software dentro do calculator ele indicar que as suas unidades ficarem na cor amarela, significa que você está chegando no limite de energia. Se ficar vermelho, ele significa que você já excedeu a capacidade de energia do próprio unidade da central e você precisaria então colocar injetores de energia, tá? Então, quando a gente pensa nos benefícios de um sistema como esse, a gente poderia dizer que o presidente pode controlar o sistema e dar a palavra através de um iPad, eu posso gerenciar minha fila de solicitação de palavra feita pelo sistema, evitando aquela velha discordância sobre quem pediu a palavra primeiro, porque quando é na base da verbalização é mais difícil da gente ser bem democrático, né? Ele também, eu posso programar o corte automático do microfone após o limite do tempo do orador atingido. Isso exime a responsabilidade do presidente e operador. Em muitas casas legislativas a gente tem muito problema de briga mesmo, né, por conta dos parlamentares, porque o técnico fechou o microfone dele, ou porque o presidente fechou, enfim, tem muita discussão a respeito disso. E, na verdade, como o sistema é um sistema super inteligente, a gente quer que os técnicos e operadores deixem de ser uns meros caçadores de problemas e passem a se tornar gerentes do sistema de conferência, tá? A gente sabe que nos sistemas tradicionais os usuários têm muito problema para trabalhar variações de volume, então o sistema resolve isso, né? Com o controle automático de ganho, e também tem muito problema com feedback. Quando a gente tem sistema de conferência, a gente passa a ter menos problemas desse tipo, tá? A gente tem também áudio digital sem conexões analógicas, né? Um sistema que é ligado através de cabos de rede tradicionais. Eu vou ter a redundância, o relatório de status de cabo e unidades. Enfim, qualidade da Shure, suporte técnico no Brasil, com assistência e equipe em português, com 2 anos de garantia para todos os produtos, como todos os outros produtos da Shure também, tá? Então, tudo bem, a gente está pensando nesse sistema com fio, mas e se a minha infraestrutura não permite que eu passe cabos? E se eu preciso de uma reunião dinâmica que uma hora acontece num lugar, outra hora acontece no outro local? Como é que eu posso ter um sistema portátil, ou em outras palavras, sem fio, que me permita ter um controle avançado, mas que eu tenha mobilidade, né? Então a gente começa a pensar no sistema Microflex Complete Wireless, que é esse sistema que a gente vai falar um pouquinho agora. Primeiro, assim, quais são os grandes benefícios, né, de um sistema de discussão sem fio? Primeiro é que é muito rápido você instalar e configurar, você não tem cabos, nenhum cabo, o único cabo que você tem é para alimentar o PoE da antena, o resto é tudo sem fio. E é super fácil de escalonar. Então, assim, se eu tenho uma antena, eu tenho 10 unidades, eu preciso levar isso para 50, eu não preciso comprar mais antenas, é só eu comprar mais unidades e ir adicionando ao meu sistema. Tá? Então, a gente diz que ele é um melhor reforço sonoro que um PA tradicional, na medida que eu vou ter todo usuário está a cerca de meio metro, né, no máximo 1 metro das próprias caixinhas. Então, quando eu tenho uma caixinha, ela até parece fraquinha, mas se eu botar 50 unidades dessa numa sala, eu crio uma massa sonora muito grande. Isso me dá uma qualidade de reforço sonoro que me dá uma maior inteligibilidade, mesmo com uma acústica, numa sala com uma acústica muito ruim, tá? Então, assim como no sistema com fio, é um sistema que permite criar reuniões formais e informais, na qual eu tenho todo o controle baseado em navegador e que também me permite conectar e integrar a automação de terceiros, tá? Então, sobre o sistema sem fio, é um sistema super seguro, ele trabalha na faixa de Wi-Fi, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de como ele é seguro nesse sentido. É um setup muito simples, é fácil de, né, expansível, ele tem o RF gerenciado automaticamente, ou seja, a Shure é líder em sistemas sem fio, né, no gerenciamento de espectros complicados. Então, assim como a gente tem o Accent Digital na linha Pro Audio, agora a gente tem o MX-CW na linha de instalação, que tem tecnologia semelhante de conseguir trocar de canal automaticamente sem cortar o áudio.
com baterias de longa duração, que duram mais de 11 horas, tá? E com conexões analógicas e digitais. Então, dentro da minha antena, eu tenho um XLR in-out, eu tenho conexões DANT e AES67. Então, uma visão geral desse sistema, eu tenho apenas 4 elementos para trabalhar. Eu vou ter a antena, que é esse MXCW-APT, que é um access point. Eu tenho o MXCW640, que só tem uma unidade de conferência sem fio, eu não tenho diferentes formatos de hardware. Eu tenho os mesmos microfones da linha com fio, o MXC 416 e 20, que é monoflex ou dualflex, e o carregador de baterias, que é um carregador para até 10 baterias, tá? Então, basicamente, se a gente fosse olhar como que eu conectaria um sistema desse, eu vou ter um access point alimentado por PoE, que está conectado naquele switch, eu tenho um número X até 125 de unidades de conferência sem fio conectados a ele. Eu posso ter um computador conectado à antena para eu fazer as configurações. Eu posso ter um microfone conectado na entrada analógica diretamente e caixas de som sendo conectadas na saída analógica da antena. Então, por default, tudo que sai no meu floor, que seriam os speakers das unidades, também está saindo na minha saída analógica, ou seja, portanto, estaria indo para essa caixinha de som. E por default também, tudo que está entrando nessa entrada analógica, ela está indo direto para o floor, porque assume-se que no momento que você está entrando com um sinal pela entrada analógica, você quer que isso vá para as unidades de conferência. Então, por default, isso já vem roteado assim. Agora, você pode mudar isso se você quiser? Você pode, claro, é só uma questão de configuração, tá? Então, mesma coisa aqui, um outro exemplo de como eu poderia ter isso conectado, ou seja, eu não preciso estar conectado com cabo no meu switch, eu poderia estar com isso num browser, ou melhor, num roteador conectado num iPad. Como é baseado em browser, eu simplesmente digito o IP da minha antena e eu já tenho acesso aos controles, ou seja, isso quer dizer que eu poderia ter um iPad para o presidente gerando essa reunião também? Também poderia, super simples. Um outro formato que eu poderia fazer, por exemplo, aqui eu tenho o meu access point conectado nas minhas unidades de conferência, eu tenho um CD player um CD que está entrando, a entrada de CD ali naquele SCM820 ou uma ANI, enfim, que seja o equipamento, na qual eu jogo via DANT para a antena, e isso estaria saindo nas unidades. Eu posso também gravar naquele gravador multitrack, eu posso ter um DANT Virtual Sound Card gravando a minha reunião, ou também enviando esse sinal para o Skype, ou enfim, eu posso ter também um LXD, né, fazendo um summit, mandando via DANT para minhas unidades de conferência, ou seja, eu posso misturar todos esses sistemas. Ele ainda tem um sistema de anúncio de emergência, que é muito utilizado no exterior, quando você tem uma entrada específica que você determina que ela é uma entrada de emergência, e quando vem áudio, ou seja, quando tem um determinado nível de SPL chegando naquele canal, ele percebe isso e ele sobrepõe qualquer outro áudio, porque ele entende que está vindo uma mensagem de emergência, que normalmente é uma mensagem de evacuação, tá? Eu, além de tudo, eu poderia colocar aqui nessa imagem uma ANI USB, tirando então do meu access point, ANI USB, entrando direto numa situação de webconferência, né, num soft codec, num Skype, BlueJeans, Zoom, enfim, qualquer que seja a minha ferramenta. Em breve teremos uma função também disponível, que é o participante remoto, então a unidade já é capaz de fazer isso, já tem uma entrada de 3,5 mm na saída atrás da unidade de conferência, na qual eu vou transformar o meu telefone num codec, só de um discador, na verdade. Então eu vou botar a pessoa que está remota, ouvindo tudo que está na conferência, e também, quando fala, saindo em todas as outras unidades de conferência. Além disso, também eu permite que eu coloque uma dessas unidades em cima de uma caixa de som, conectando, enfim, tirando da saída de fone, entrando analógico na própria caixa amplificada. Então eu não preciso levar cabos e um sinal até a caixa de som, eu posso simplesmente levar uma unidade sem fio até lá e colocar essa unidade para alimentar uma caixa de som para eu gerar, enfim, sinal para a imprensa ou para a plateia, para quem quer que esteja assistindo isso, tá? Dentro do sistema da minha antena, do meu access point, eu tenho um aplicativo web incorporado também, e eu tenho 3 áreas de acesso. Tem a área de administração, a área do presidente e a área de exibição em telão. Então eu posso ter uma tela externa, onde eu vou ter lá quem está falando,
quem está pedindo a palavra, e muito em breve, a partir de março, teremos uma função de votação liberada também nessa unidade, onde eu vou conseguir colocar os resultados da votação, enfim, o status da votação atual, quem está votando e como é que está essa porcentagem de votação numa tela externa, tá? Todas essas atualizações são baseadas em firmware, não há software para ser adquirido aqui, tudo é gratuito, tá? Faz parte do sistema. Então, a única coisa que se compra aqui é o hardware mesmo. Então, quando eu falei que o sistema usa a tecnologia sem fio, Wi-Fi, muita gente pode se perguntar quão seguro é usar o Wi-Fi, porque a gente sabe que muitos sistemas de mercado que usam Wi-Fi não são tão seguros. Então, assim, dentro de Wi-Fi, a gente pode dividir o espectro em 3 partes, tá? A gente trabalha nas frequências de 5 GB e 2.4, são as frequências disponíveis para trabalhar. Só que dentro de 5 GB eu tenho uma porção desse espectro que é o DFS, o Dynamic Frequency Selection, na qual é utilizado pelo governo para radar, para transmitir informações de, enfim, muitas vezes relacionadas a tempo, tempestade, enfim, são selecionadas para o governo usar isso. E eu tenho capacidade de usar se eu seguir as regras que são determinadas pelo Estado a respeito disso. Então, qual é a regra principal? Antes de eu entrar num canal DFS, eu preciso escutar esse canal durante 1 minuto para saber se o canal está limpo, para eu então poder ingressar. Uma vez que o canal está limpo, eu ingresso nesse canal. E esse espectro DFS ele é muito mais limpo porque tem muito menos equipamentos que são capazes de seguir essas regras, tá? Então, quando eu estou dentro de um canal DFS, eu posso estar ali sem problema, desde que eu não perceba nenhum radar. Se eu perceber um radar, eu tenho que sair imediatamente. Eu não posso ficar nem 2 segundos dentro desse canal. Uma vez que eu sair desse canal, porque eu percebi um radar, eu tenho que passar meia hora sem considerar esse canal novamente para eu poder voltar e trabalhar nele de novo, tá? Então, esse sai e volta e essa administração, só um sistema muito avançado consegue fazer. Para vocês terem ideia, esse sistema ele tem 2 núcleos de RF dentro daquele access point. Um dos núcleos está conectado às minhas unidades de conferência e o outro núcleo ele fica fazendo a varredura do espectro atual o tempo inteiro. Então, a última faixa que ele vai escolher trabalhar vai ser sempre o 2.4. Na maior parte das vezes ele nem vai escolher o 2.4, porque o 2.4 está sempre tomado, assim, praticamente não há condições de você usar o espectro em 2.4. Se você abre o gerenciador de espectro e você olha, você percebe na hora que não há condições. Então a gente vai dar preferência para os canais DFS e para os canais 5 GHz, onde eu tenho muito mais canais disponíveis, tá? Então aqui um pequeno exemplo do gerenciador de espectro. Então você percebe que ali na faixa de 2.4, que são aqueles 3 primeiros quadradinhos, está tudo muito vermelho. E vermelho significa, obviamente, que está muito congestionado, que tem muitos aparelhos, muito access point, provavelmente APs de internet, né, conectados nessas frequências, trabalhando aí. E já nesses quadradinhos de baixo aqui são os canais em 5 GHz. E normalmente em 5 GB eu tenho os canais DFS, que estão ali bem marcados DFS, bem mais disponíveis, eu tenho bem mais canais disponíveis. Lembrando que eu preciso de apenas um canal para conectar as minhas 125 unidades de conferência. Então não preciso usar vários canais, essa é uma grande vantagem também, tá? Então, quando a gente fala de câmaras municipais, por exemplo, a gente pode ter alguns tipos de necessidades que a gente consegue resolver de algumas formas. Então, por exemplo, na maior parte das câmaras municipais, a gente precisa de tempo de orador pré-definido, ou seja, o tempo de discurso. Eu preciso colocar a agenda de atividades, né, a pauta do dia. Eu preciso de uma votação com registro. Então, todas essas necessidades, o meu software SW6000 do meu sistema de conferência Confio resolve. Já em plenários, ou tribunais, ou salas de conselho, eu posso ter necessidade de ter a identificação do participante. Então, eu posso ter, através do meu cartão NFC, que eu insiro na minha unidade, e do meu MXC Sign, aquela placa de identificação, ter um rápido reconhecimento de quem é o usuário e aonde ele está. Eu preciso provavelmente criar uma agenda e uma votação, então o software SW6000 me permite, se eu precisar colocar esses resultados da agenda e dos resultados da votação num telão, então eu vou colocar uma licença CDA para eu ter essa capacidade. E se eu tiver uma sala de reunião, diretoria, ou presidente, ou mesmo um evento num local temporário,
acontece muito assim, né, em conferências, principalmente para locadoras. É um sistema muito interessante, onde eu preciso ter um sistema sem fio móvel, que eu possa fazer votação sem registro a partir de março, e até 8 canais de interpretação eu consigo resolver isso com o meu sistema MXCW, tá? E aí agora a gente vai entrar em algumas casos de sucesso, né? Só para mostrar para vocês alguns exemplos de aplicações, e no final a gente pode fazer algumas perguntinhas aí só para a gente trocar uma ideia, tá? Tô dando um gás aqui só para a gente não exceder a 1 hora. Mas então a gente tem aqui, por exemplo, a Comissão Parlamentar da Bélgica, onde eu tenho cada unidade de embutir. Vocês vão ver que vai ter diferentes tipos de unidades, tá? Porque algumas unidades que estão apresentadas aqui são ainda da versão antiga, mas é só para vocês terem uma referência de como a gente consegue também desmembrar alguns hardwares, né? Ou seja, dá para customizar algumas coisas, lembrando que sai mais caro e demora mais tempo para entregar. Mas, por exemplo, nessa imagem você vê que o microfone ele está num local diferente da minha própria unidade de votação. Então você repara que eu tenho a minha unidade ali embutida na parede e o meu microfone está deslocado, né? O projeto do Parlamento da Dinamarca, bastante usado também, nas Nações Unidas no Quênia, o Conselho de Estado de Paris. Então esse caso aqui, por exemplo, eles queriam customizar os plates ou essas placas frontais aí na cor de dourado, para entrar de acordo com com a estética do ambiente e tal. Então essa cor dourado dá um aspecto vintage, assim como todo o prédio, né? Que você pode ver que tem todo, assim, tem um aspecto bem rústico, né? Bem antigo, o que ficou bonito e combinando. O primeiro projeto que a gente fez agora na Europa, na região de Marseille, com o novo sistema. Então, assim, só para vocês entenderem por que não há muitos casos ainda, porque é um sistema novo, foi lançado no final do ano passado, ou seja, esses projetos normalmente demoram um tempo até que você implementa e consegue instalar e entregar todo um projeto desse. Então, a gente tem alguns poucos casos pelo mundo ainda, tá? Mas ficou bem legal com as unidades embutidas. Então você já pode ver que o microfone ligado, ou pedindo a palavra, ele fica com um anel lá na base do microfone e também em cima do pescoço, né? Lá próximo da cápsula você tem 2 identificações de cor do microfone, tá? O Parlamento da Geórgia, então, provavelmente cada tela dessas tem um celular, que é cada usuário tem um computador na frente dele, com a licença do software de conferência, onde pode, se o presidente quer compartilhar um arquivo com todo mundo, esse arquivo vai para todas as unidades, se é um processo que está sendo discutido, todo mundo tem acesso a isso, tá? Câmara dos Deputados da Romênia também, da România, usa o sistema de conferência. O auditório da AMIL, no Rio de Janeiro, 160 unidades de conferência também, bastante utilizado lá. A gente tem uma instituição financeira aqui em São Paulo que usa o sistema DDS 5900, são 2 salas, tá? É um sisteminha bem redondinho também. Câmara Municipal de Itatiba, não sei se o nosso amigo aí, Rodrigo Batistella, está assistindo aqui, mas ele foi um dos pioneiros aí na parte de câmaras municipais. A própria Câmara foi pioneiro nesse sentido, é um projeto que a gente começou uns quase, 2 anos e meio atrás, se eu não me engano. Terminou de ser implementado agora, recentemente, então ficou bem bacana. Repara que tem um cartão ali inserido na unidade do presidente, que é essa unidade com display, então todos os usuários têm o cartão, o sistema está funcionando lá com os cronômetros de tempo e de parte também, você pode ver nessa imagem. Ainda tem uma foto aqui também de como seria o CDA, né? Ou seja, ele consegue personalizar com o nome da Câmara, né? Com as datas, o horário, quem está falando, está ali o presidente e o outro parlamentar do outro partido, então o tempo de discurso do cara está marcado ali do lado, quem pediu a palavra vai subindo a fila ali embaixo. Então, esse layout também ele não é fixo, você pode programar ele de várias formas. Então, o interessante é que você pode mesmo fazer bastante, customizar isso de acordo com a tua necessidade, tá? Então, é um caso aí bem bacana na Câmara, até dou os parabéns aí para eles por terem conseguido implementar um projeto desse, e hoje eles estão lá, craques, mandando ver no sistema, tá? A gente tem também a sede da União Europeia em Santiago, no Chile, com um sistema sem fio de conferência, tá? Bem bacana essa instalação também.
A gente tem um outro órgão do Poder Judiciário no Paraná também, com as unidades de conferência do DIS 6000, são 130 unidades de conferência, um projeto bem bacana também. E a gente tem o Tribunal de Contas de Goiás também, que está utilizando um sistema que não é exatamente um de conferência, mas é um projeto bem semelhante, onde eles usam o sistema Microflex Wireless também para fazer as conferências deles, tá? Então, é um projeto que valia a pena ser colocado aqui, pela beleza dele e pela complexidade do projeto também, tá? Além disso, cara, queria colocar aqui para vocês, casualmente enfim, interessante que nessa imagem aqui a gente vê uma imagem da STET, onde a gente tem um sistema de conferência de 5900 também, e eles estão super felizes usando isso, tá? Então a gente tem essa página do LinkedIn da América Latina, onde a gente tem o QR Code aqui, se você quiser fazer uma foto ou escanear, você pode seguir lá a nossa página, para você acompanhar os casos de sucesso que a gente também coloca, além de outras informações também. E também queria compartilhar com vocês o link do SAI, né, que é o Shure Audio Institute, que ele é o nosso programa de certificação das linhas da Shure. Então você pode acessar o SAI, fazer as certificações de produtos e de tecnologias que a gente tem lá dentro. Agora a gente tem uma certificação também de integração de sistemas, onde você tem uma série de treinamentos. Então você quer se qualificar, você pode acessar o SAI para você buscar esse conhecimento. É legal, a sua equipe também está certificada. Ou seja, na verdade, quanto mais capacitado o seu time, melhor você vai fazer os seus projetos, melhor você vai fazer as suas vendas, melhor você vai entender o produto que você está trabalhando, tá? Então, é isso. A minha apresentação termina aqui. Eu queria abrir para algumas perguntas. A gente tem um pouquinho de tempo aqui para a gente ver. Queria saber se vocês têm alguma pergunta específica. Deixa eu ver. Tivemos muitos problemas aqui de som, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Na verdade, estão me pedindo para mandar essa apresentação por e-mail. Essa apresentação, ela vai ser, esse webinário, né, ele vai ser publicado no YouTube, mas eu não tenho como compartilhar essa informação dessa forma. Eu peço que você me envie um e-mail, Rodrigo, ou entre em contato para a gente poder conversar sobre qual é a sua necessidade para a gente poder te apoiar, tá? Se tiverem mais alguma pergunta. Então, eu acho que não. Só conferindo aqui. Bom, gente, então, se não temos mais perguntas, queria agradecer a participação de vocês. Foi um webinário bem dedicado a produto, né? Então, é um sistema bem específico também para determinados ambientes. Ó, pintaram algumas perguntas, só porque eu falei. É possível adaptar o uso dessas tecnologias sem fio para uso com microfones como o MX395? Não, Carlos, não tem como, tá? Esses microfones são proprietários, tem um outro conector, inclusive, e usam um outro tipo de alimentação, não é Phantom Power que tem ali, então não é possível eu integrar outros microfones. Embora eu tenha aquela unidade pequenininha, eu até conseguiria se eu for colocar, por exemplo, a injetor de Phantom Power em todas as unidades, eu conseguiria fazer alguma manobra nesse sentido, mas de fato não faz muito sentido, porque você vai botar um microfone de superfície. Quantos microfones você está falando, entendeu? Não me parece que é um uso muito adequado. Talvez seja melhor conectar o MX395 com um alto mixer, por exemplo, que de repente dá um resultado que você busca, tá? De qualquer forma,
Beleza? Acho que agora não tem mais perguntas, então eu queria agradecer a participação de vocês no webinário de hoje e lembrar que todas as segundas-feiras, primeiras segundas-feiras do mês, a gente está com os webinários aqui na Shure, e desculpa aí pelos problemas de conexão no início da apresentação, mas vocês vão poder assistir toda essa palestra no YouTube depois, se for necessário, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.